Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 7 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. As ofertas dos príncipes, a dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu, consagrou todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, lembra desses príncipes? Nós falamos dele lá no capítulo 1, que eles ajudaram Moisés e Arão fazer o censo de todos os homens acima de 20 anos que estavam aptos para a guerra. Então nós falamos o nome de cada príncipe de cada tribo, né? Das 12 tribos, eles mesmos. Então aqui eles vieram representando a cabeça da casa dos seus pais e que foram os príncipes das tribos que haviam presidido o censo que ofereceram, né? Então, aquilo que eu acabei de falar. E trouxeram a sua oferta perante ao Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, cada 2 príncipes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E disse o Senhor a Moisés: recebe-o deles e será destinado ao serviço da tenda da congregação, e darás aos levitas, e cada um segundo o seu serviço. E Moisés recebeu os carros, os bois, e os deu aos levitas. 2 carros, 4 bois, deu aos filhos de Gerson. 4 carros e 8 bois, deu aos filhos de Merari, segundo a ordem do serviço deles, né? E mais os filhos de Coate nada deu, porquanto seu cargo estava o santuário que devia levar nos ombros, né? Então, os carros de bois foi dado às 2 tribos, que era a tribo de Merari e a tribo de... vamos voltar aqui. 2 carros aos filhos de Gerson e 4 aos filhos de Merari. Por que eles receberam? Porque a incumbência deles era levar os utensílios, o outro era levar a parte, né, das madeiras, das cortinas, todo aquele aparato do tabernáculo. E já no caso, os filhos de Coate, o encargo deles era levar a arca sobre os ombros, né? Então não precisava de carro de bois. Então, por isso que foi feita essa divisão dessas ofertas dessa forma. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zur. Então aqui nós estamos continuando falando das ofertas que os príncipes apresentaram, né? Na consagração do altar. Então essas ofertas eram presentes trazidos, né? E aí, no versículo 18, diz que no segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zur, príncipe de Issacar, né? Então, eu tô lendo alguns versículos para você ter um contexto geral, porque esse capítulo 7, é um capítulo gigante, ele tem 89 versículos, e no nosso tempo aqui nós não conseguiríamos ler todo esse texto, né? Porque foram vários dias, essa cerimônia de consagração foi realmente um evento gigante, um evento lindo, onde todos participaram. Então, o tabernáculo não era algo que dizia respeito apenas a Arão, aos filhos de Arão, ou aos levitas, ou diretamente a Moisés. Não, toda a congregação, todo o povo, aquilo era resultado do esforço de todos eles, né? Então, você consegue visualizar aqui a alegria deles por aquele trabalho concluído. Os artesãos, né, que trabalharam tão minuciosamente em verdadeiras obras de arte. E aí, por exemplo, nós falamos do segundo dia,
do primeiro dia. Agora, no terceiro dia, está no versículo 24, né? Quem chegou foi os príncipes dos filhos, o príncipe dos filhos de Zebulon, que era Eliabe. No quarto dia, quem chegou foi o príncipe de Ruben, né? Da tribo de Ruben, Elisur. E cada um desses, por exemplo, Elisur, a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Então aqui, para você ter uma ideia, né, os presentes e as ofertas que eram trazidas. No quinto dia, o príncipe dos filhos de Simeão, que era Selumiel, e a oferta dele foi prato de prata, e aí fala o peso. Ele também vai trazer ao santuário ciclos de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Ele vai trazer novilho, carneiro, cordeiro de 1 ano, bode para oferta de pecado. Então ele vai trazendo, né, tudo aquilo que ele trouxe das ofertas pacíficas. No sexto dia, olha só, sexto dia. No sexto dia foi a vez dos filhos de Gade, o príncipe do filho de Gade, que é Eliasaf, né? E ele também trouxe a sua oferta em prata, em ouro, recipientes, né? Novilhos, cordeiro por holocausto. No sétimo dia foi a vez do príncipe dos filhos de Efraim, Elisama. A oferta dele também foi de flor de farinha, foi de prato de prata, bacias, novilhos, muitas coisas para o sacrifício pacífico, 2 bois, carneiros, né? No oitavo dia foi a vez dos filhos de Manassés, Gamaliel. Olha só, e ele também vai trazer ofertas diante dos sacerdotes, diante do santuário. No nono dia, o príncipe dos filhos de Benjamim, né? Também traz a sua oferta e está descrita aqui do versículo 60 ao 64, porque no 66 é o 10º dia e vai ser o príncipe da tribo Dan, isso mesmo, que é Aiezer, isso mesmo, a oferta dele também está registrada, do 66 ao versículo 71, porque no dia do 1/10 chegou o príncipe dos filhos de Assé, Pagiel, né? E ele também trouxe a sua oferta, ele trouxe ciclos de ouro, né? Ele trouxe um recipiente onde ele trouxe cheio de incenso, novilho, carneiro, e tudo está aqui registrado. No 10º dia, 12º, chegou o príncipe representando a tribo de Naftali, era Aira, né? E está registrado aqui do 78 a 83, a oferta também dessa tribo. Então, no versículo 84, fala que a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar no dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata, ele tinha, né, o seu peso específico. Ele fala também que os utensílios foi de 2.400 ciclos, né? De acordo com o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheio de incenso. Então, cada tribo trazia o seu recipiente. Todos os animais para o holocausto, né? 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, sem nenhum defeito, ofertas de manjares, o bode para oferta de pecado e todos os animais para o sacrifício pacífico. Então, quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então
ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Então, esse é o versículo 89 do capítulo 7. No capítulo 8, nós vamos falar um pouquinho sobre as 7 lâmpadas do santuário. Disse o Senhor a Moisés: falarão e disse-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venha às 7 alumiar defronte do candelabro. Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiasse defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as flores, segundo o modelo que o Senhor ordenara a Moisés, assim ele o fez, o candelabro, né? E esses detalhes do candelabro está registrado em Êxodo 25, do 31 ao 40, e também lá em 37, do versículo 17 ao 24. Aí nós vamos ter aqui o relato da consagração dos levitas, a partir do versículo 5 do capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhe farás para purificar, asperge sobre ele a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho como oferta de manjares, a flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e se ajuntará toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizer chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão a mão sobre eles, né? E Arão apresentará os levitas como oferta movida para o Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu fico imaginando como esses levitas se sentiram com toda essa cerimônia, não é? Com todas essas ofertas e com esse momento especial do Senhor declarando que eles eram do Senhor, né? E aí, no versículo 17, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto os homens como os animais, no dia em que da terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Então aqui Deus está lembrando algo que ele determinou ainda lá no Egito, na morte dos primogênitos. Os primogênitos do Egito morreu, mas os primogênitos de Israel ganharam vida e destaque especial porque eles eram do Senhor, né? Isso está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas, no versículo 21, se purificaram, lavaram suas vestes. Arão os apresentou como oferta movida perante ao Senhor e fez expiação por eles para a purificação. Desde a idade de 50 anos, eles eram desobrigados do serviço e não precisava mais servir, né? O trabalho, o serviço levítico. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço, ou seja, não ficarão mais na escala, mas, né, de livre e espontânea vontade, estarão ali para ensinar a outros, para ajudar outros irmãos. Assim farás os levitas quanto aos seus deveres. E aí nós vamos ver Deus relembrando ao povo sobre a celebração da Páscoa, algo muito importante para eles, né? Ainda eu acredito que estava muito fresco na memória deles o que era a Páscoa, mas Deus queria que isso ainda tivesse vivo, né, dentro deles. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no
mês primeiro, dizendo: celebre os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo. Então, disse para eles o seguinte: olha, a Páscoa não foi só lá a saída. Todos os anos vocês devem comemorar. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, ao seu tempo, celebrarei segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, celebrarei, né? Houve alguns que se acharam imundo por terem tocado em cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante a Moisés e Arão, disseram: estamos imundos por tocarmos ao cadáver de um homem, ou porque havemos de ser privado de apresentar oferta ao Senhor ao seu tempo no meio dos filhos de Israel. E aí respondeu Moisés: esperai e ouvirei do Senhor o que ele nos ordenará, né? Então Moisés leva essa demanda, né, diante de Deus, para que ver o que Deus ia falar a respeito dessas pessoas que precisariam passar pelo processo de purificação para comer, né, participar do cerimonial da Páscoa. Semelhantemente, né, nós temos hoje a nossa Santa Ceia. A nossa Santa Ceia, há uma advertência do apóstolo Paulo lá em Coríntios, né? Falando: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, né? Então, hoje é incumbência não do sacerdote, não de Moisés, mas é minha, de me examinar no momento da ceia. Aqui Moisés vai fazer, né? Levar esse pedido diante de Deus em relação a esse povo que queria muito participar. E aí, com certeza, né, Deus respondendo: porém, se um homem se achar limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada de seu povo, porquanto não apresentou oferta ao Senhor ao seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa convosco, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá entre vós, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra, né? Então, nós podemos ver que Deus traz os detalhes, né? Não deixe de ler nenhum versículo, não vamos ter condições de falar de todos eles aqui, mas eu quero que você leia e, né, veja como especial é a Páscoa, né? Quão especial é para nós hoje a ceia do Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, papai. Sabe, é maravilhoso meditarmos na Tua palavra e sabermos que o Senhor é um Deus de detalhe e é um Senhor que se importa com cada detalhe que levamos diante de Ti. Por isso, colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.